Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, para mais uma lição da Escola Bíblica. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus, pastor Zé de Souza, aqui de Braço do Rio. O tema dessa lição, lição 7, 16 de agosto de 2020, é: o povo de Deus deve separar-se do mal. O textuário diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,17. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O objetivo dessa lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado, do mundanismo. Nossa introdução disse que nós vamos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos de cativeiro em Babilônia. O povo teve cativo, 70 anos, estavam regressando. E hoje nós vamos ver o que eles fizeram para pôr os alicerces da nova vida, desse retorno. Tiveram que tomar sérias decisões para não serem absorvidos pela cultura dos povos que ocupavam suas redondezas. Os 70 anos de cativeiro serviu para Deus curar o povo da idolatria. E como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servos de Deus e preservar nosso nome no livro da vida, afastando de qualquer mundanismo que possa comprometer nossa comunhão com o Salvador. Fazendo assim, não seremos envergonhados no grande dia do Cordeiro. A comunhão plena com Deus, devemos aprender que exige santidade. Ninguém vai ter comunhão com Deus vivendo uma vida sem santidade, vivendo uma vida de acordo com o mundo. Somente os judeus verdadeiros retornaram a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia prova de sua linhagem. Exigiria prova que realmente era de Israel. Na primeira triagem, na primeira escolha, foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, vejam bem, foram excluídos, porque não foram achados nos registros das genealogias. Foram rejeitados como imundos. Judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro da Babilônia, não faziam parte do grupo dos judeus que retornariam para Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão entre luz e com as trevas. Tem que ser santo, tem que ser puro. Não há mistura. Só povo de voltar os que eram realmente judeus, e só vai entrar no céu aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Israelitas libertados pela mão do Senhor se prepararam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queria acompanhar. E foi exatamente esse povo que eles deixaram. Durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Deus está importando com aquele que é santo, com aquele que nasceram de novo. Jesus disse: necessário é nascer de novo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Os judeus não aceitaram, por exemplo, na reconstrução dos muros, a ajuda dos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Uma mistura de gente. Na maioria pagã. No ano 721 a.C., quando o reino do norte voltou, eles voltaram misturados. O rei da Síria, quando enviou eles para voltar, já vinha outro povo. Os samaritanos eram um povo misto. Eles representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Na construção do templo, os samaritanos se ofereceram. E os judeus rejeitaram, não queriam se misturar. Igualmente, para a construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Esta é a atitude bíblica. A Bíblia manda que nós devemos nos afastar de todos aqueles que não temem a sã doutrina. Devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, daqueles que causam divisões. O povo do Senhor é um povo santo, um povo separado. Não há comunhão entre luz e trevas.
Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, casaram com as filhas dos judeus, deram filhos aos judeus em casamento, alguns caíram nessa armadilha. Isso é um assunto sério, irmãos. Nós vamos até estudar mais à frente na lição de número 12. Os samaritanos se tornaram inimigos dos judeus. Com os judeus não deixando os samaritanos participar, eles foram invejados pelos samaritanos, invejaram os judeus. Antes dos judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança naquela região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, a atenção dos habitantes da região passou a ser para os judeus. Os samaritanos perderam a posição privilegiada, encheram de inveja. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, iriam ter o mesmo prestígio. E os judeus não aceitaram. O ódio transformou em inimizade declarada. Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio dos judeus. Mas isso não é possível, porque Deus exige santidade do seu povo. Deus exige separação. Deus, para manifestar no meio do povo, exige plena santidade, esperando que o seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. O povo retornou do cativeiro e aprendeu durante os 70 anos que Deus exige santidade. Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou. E eles conseguiram concluir a construção do templo, fazer a obra que Deus colocou na mão dele. Sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Você quer fazer a obra de Deus, aparte-se do mal. Os fariseus aprenderam isso depois do cativeiro, e talvez você tenha vivido experiências, porque Deus quer te libertar e te usar. Eles concluíram porque Deus fez aquela obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Sem santidade, irmãos, Deus não opera. O anjo do Senhor visita o acampamento de israelitas, e antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. E Josué perguntou: o que diz meu Senhor a seu servo? E a resposta foi: descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. Tem gente entrando na igreja, andando de qualquer maneira, não se comportando dentro do solo sagrado de culto a Deus. Israel foi derrotado pela pequena cidade de Ai, quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota. O povo atravessou o mar, as muralhas caíram e foi derrotado por um pequeno povo, uma pequena cidade de Ai. E Josué não entendeu e perguntou por quê. E Deus respondeu: santificai-vos para amanhã. E a resposta foi: anátema há no meio de vós. Inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema no meio de vós. Havia alguém em pecado. O pecado descoberto foi desarraigado. Então disse a Josué: levantai-te e sobe a Ai. Olha que eu tenho dado na tua mão o rei de Ai e o povo da cidade, a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para operar no meio dele. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Nós devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus se mantiveram separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, provavelmente teriam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastando a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une com a idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. A Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter essa separação. Asaf escreveu o Salmo 73 e disse que, na verdade, em vão tenho purificado meu coração. Asaf chegou um momento da sua vida em que ele não viu por que manter-se separado do mal, manter-se uma vida de santificação. Ficou perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Ou seja, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Até que ele entrou na presença de Deus, e Deus lhe revelou qual era o fim daquele que não leva uma vida de santidade. O salmista ficou tranquilo e disse: eu estou de contínuo em tua presença. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor.
Talvez você tenha levado uma vida de santidade, tenha enfrentado lutas, não tenha achado por que ser santo, por que separar-se das coisas deste mundo. Entre na presença de Deus e Deus vai te revelar. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus. Naquele dia serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei. Que Deus possa te revelar que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ter uma vida de santidade. Devemos viver, irmãos, conforme a vontade do Senhor. Pedro, escrevendo, disse: para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, qual seria a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz que a vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Deus quer que sejamos santos, Deus quer que sejamos separados. Santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Não é pode ou não pode, é o que deixa Deus feliz, ou o que entristece ao Senhor. Deus, ele, na sua palavra, revela o que agrada e o que desagrada a ele. Santificação agrada ao Senhor. Paulo, escrevendo, disse: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Não é o que a igreja proíbe, não é o que o pastor proíbe, é o que agrada ou desagrada a Deus. A vontade do Senhor é a nossa santificação. Devemos desejar sempre ser agradável ao Senhor, andando dignamente diante dele, guardando os seus mandamentos, fazendo o que é agradável à sua vista. A sua conduta tem agradado ao Senhor? Você tem levado uma vida de santificação? Somente uma vida de santificação de acordo com a vontade de Deus é que há bênçãos. Deus garante aos santos plena vitória contra os ataques do diabo. Deus garante àqueles que se santificam, que se apartam do mal, crescimento espiritual até a estatura de varão perfeito. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar na vida daqueles que se dedicam às coisas do Senhor e se afastam do mal. Tem gente que quer batismo com o Espírito Santo, quer dons espirituais e quer viver de qualquer maneira. O Espírito Santo só tem plena liberdade para trabalhar na vida daquele que se santifica. Somente são preparados para ser usado por Deus em sua obra quem se santifica. Tem gente querendo pregar, cantar na igreja, fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Não é assim. Deus só está preparado para ser usado por Deus na sua obra quem tem uma vida de santidade. E o mais importante, irmãos, só vai estar pronto para o arrebatamento quem tem uma vida de santificação, quem tem uma vida separada do mal. No dia da colheita, o trigo será levado para o céu. O joio, que parece ser crente, mas está na igreja, com um pé na igreja, um pé lá no mundo, vai ficar. Somente quem tem uma vida de santificação está preparado para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus para ter plena vitória. Devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Que você tenha uma vida de santidade e participe de todas essas bênçãos no nome de Jesus.